Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Você já ouviu falar em plano cartesiano? Não? Ah, mas com certeza você já deve ter visto um. Olha aqui. São esses dois eixos onde a gente consegue enxergar os números e as relações entre eles. Como é que isso é possível? É isso que nós vamos estudar nessa teleaula. Nós vamos aprender como utilizar este plano e visualizar os números nele. Mas não é só isso, não. Nós também vamos rever a reta numérica e estudar em detalhes a definição do plano cartesiano. Imagina. Tá bom. Olha, Cida, eu tenho certeza que o mês de junho foi o mês que a gente ganhou mais. Ah, não. Foi setembro. Foi setembro que a gente ganhou mais. Não, Cida. Setembro foi de lascar, você não lembra? Como é que pode ser o melhor mês? Não, olha, esse papo tá muito enrolado. Me dá um minutinho aqui, que é o tempo que eu preciso para consultar as minhas tabelas. Tabelas? Sim, tabelas. Porque não sei se você sabe, a amiga aí tem uma sócia muito da organizada, viu? Deixa eu ver. Ah, achei. Deixa eu ver. Não falei? Não foi em junho que a gente faturou mais. Mas também não foi em setembro, olha só, foi em agosto. Essa tabela ajudou a gente a descobrir qual foi o mês que a gente faturou mais. Mas ainda tá difícil saber qual foi o mês que a gente deu o maior salto pra cima. Não, mas para visualizar isso, eu transformei esta tabela num gráfico de barras. Que diabos é isso? Olha aqui. Neste eixo aqui, eu coloquei os valores que a gente foi faturando. E neste outro aqui estão os meses, tá vendo? Bom, então em janeiro a gente faturou R$300. Em fevereiro, 410 e assim por diante. Que interessante. Não é que você tinha razão mesmo? Assim fica mais fácil da gente ver todo o movimento. É isso mesmo. Olha, em junho foi um mês que a confecção deu o maior salto para cima. E em setembro foi o mês que a gente deu o maior salto para baixo. Viu como é fácil? O que mais me chamou a atenção é como fica mais clara a relação de números num gráfico. Claro, isso a gente deve a René Descartes. Quem? Ih, agora esnobei, hein? René Descartes, o matemático que inventou o plano cartesiano. Cartesiano vem de René Descartes. Dá pra você explicar isso direito? O plano cartesiano é a mesma ideia do gráfico de barra. Só que, no plano cartesiano, nós temos dois eixos orientados perpendiculares, que são duas retas numéricas, com os dois zeros superpostos, formando a origem do plano. Nossa, mãe, mas que coisa complicada essa coisa de plano cartesiano, Cida. Não é complicado nada. Por falar nisso, você lembra da reta numérica? Reta numérica? Pensa um pouco. Vamos pensar um pouco. Reta numérica. Aqui temos uma. Que interessante. As distâncias são iguais entre os números inteiros consecutivos. Ou seja, a distância entre o 2 e o 3 é a mesma entre o 3 e o 4. E assim por diante. Além disso, ela estende-se indefinidamente nos dois sentidos da horizontal. Trata-se de um eixo orientado. Quanto mais à direita, maior o número. Quanto mais à esquerda, menor. Assim, por exemplo, menos 100 é menor que menos 10. Então, lembrou da reta numérica? Lembrar eu lembrei. Mas o que isso tem a ver com o plano cartesiano? O quê? Tem tudo a ver. Olha aqui. O plano cartesiano, como eu te disse, tem dois eixos orientados perpendiculares. Este e este. Este aqui a gente chama de eixo dos x. X é a abscissa. E este outro de eixo dos y. Y é a ordenada. Neste ponto, onde os dois eixos se cruzam, está o ponto zero de cada eixo. E é do zero que a gente faz a marcação nas coordenadas x e y. Olha aqui.
1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. E neste outro eixo, a mesma coisa. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Até aí tudo bem, mas como é que eu uso o plano cartesiano? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui usando este plano que a gente já fez. Marque nele o ponto 7,3. Como assim, ponto 73? Olha, o primeiro número, que no nosso caso é o 7, deve ser marcado na coordenada x. Olha aqui. Eu venho e marco ele aqui. E o outro número, o 3, é marcado no eixo y. Olha como fica. 1, 2, 3. Pronto. Agora eu junto esses dois pontos, traçando retas paralelas aos eixos. E olha o que acontece. E aí, o plano cartesiano não é fácil e lógico. Não tem segredo, tem? Mas o que será que acontece quando os dois números x e y estiverem relacionados por alguma fórmula ou alguma regra? Assim, por exemplo. Será que muda alguma coisa? Vamos pensar um pouco. Bem, se eu quiser marcar alguns pontos x e y no plano cartesiano, tais que y é igual a 2x mais 1, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma tabela de valores de x e y. A tabela é a seguinte: se y é igual a 2x mais 1, então quando x for 1, y será 3. Se x for 2, y será 5. E assim por diante. Olha aqui. Agora eu já tenho alguns valores de x e y que satisfazem a relação dada. E o que eu faço? Ora, eu marco estes pontos no plano cartesiano. O ponto 1 e 3, o ponto 2 e 5, e daí para frente. O primeiro ponto a ser marcado é este aqui. X é 1, y é 3. Aqui. Agora eu marco x sendo 2 e y 5. E assim eu faço com outros pontos. E agora, unindo estes pontos todos, olha só o que acontece. Uma reta. O que quer dizer que esta reta é o gráfico da relação y é igual a 2x mais 1. Nossa, nunca que eu podia imaginar que uma reta poderia ser o gráfico dessa relação aí. Y é igual a 2x mais 1. Isso mesmo. Você viu, Cidinha, como a matemática pode ser surpreendente? E como? Olha só. Veja esse tecido aqui, por exemplo. Esse aqui? É. O que tem? Bom, este tecido, assim como um terreno, tem uma área. Então, acompanhe meu raciocínio matemático. Nossa, a mulher tá arrasando. A situação é a seguinte. Bom, no nosso caso aqui, x vai ser o lado deste quadrado do tecido. Então, este tamanho aqui fica sendo x. E y vai ser a área toda do tecido, entendeu? Perfeitamente. Muito bem. Agora, se x é o lado do quadrado e y sua área, então eu te pergunto, como será o gráfico dos pontos x e y, se a gente sabe que y é um número que mede a área de um tecido de lado x, ou seja, y igual a x ao quadrado? Ai, agora complicou. Nada, é fácil, presta atenção. Se o tecido quadrado tem um lado x e a gente sabe que y é a sua área, então não tem dúvida. Y, que é a área, é a mesma coisa que x, que é o lado do tecido ao quadrado. Ou seja, y é igual a x ao quadrado. E agora eu lhe pergunto novamente, como será o gráfico dos pontos x e y, tais que y é um número que mede a área de um tecido de lado x. Ou seja, tais que y é igual a x ao quadrado. E agora? Vamos pensar um pouco? Se y é igual a x ao quadrado, e eu quero saber qual é o gráfico dessa relação, por onde é que eu devo começar? Por uma tabela, é claro. E aqui está a minha tabela. Se x for 2, então y será 4. Se x for 1, então y será 1. E por aí eu vou, descobrindo os valores de x e de y que satisfazem a y igual a x ao quadrado. Agora que eu já tenho alguns pontos x e y, basta colocá-los no gráfico.
Então vamos lá. Aqui nós temos x sendo 2 e y 4. É só marcar este ponto no gráfico e uni-lo por aqui. Agora eu faço a mesma coisa com este ponto aqui. X é 1 e y também é 1. E agora que eu já marquei alguns pontos no gráfico, o que é que eu faço? É claro, eu vou unindo todos os pontos que eu marquei e chego finalmente ao gráfico da relação y igual a x ao quadrado. Olha só que curioso. O gráfico da relação y é igual a x ao quadrado é uma parábola. Parábola? É parábola, amiga. Você nunca ouviu falar? Eu já ouvi falar em antena parabólica, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Sabe por quê? A antena parabólica é uma forma derivada, entendeu? Ela tem esse nome porque ela parece uma parábola. Quer dizer então que eu só enxergo a parábola na antena parabólica? Não. A gente enxerga a parábola em muitos outros exemplos. É? A curva que uma bola chutada faz no ar é uma parábola. Olha aqui, olha. Quando eu atiro este carretel, ele faz um movimento no ar. Olha só. Que desenho foi esse que ele fez? E ele fez algum desenho? Claro, quando eu tirei o carretel, ele fez um percurso, fez um desenho no ar. Que desenho foi esse? Posso fazer de novo? Pode. Então, percebeu o desenho? De uma parábola. Exatamente. Nossa, não é que você entendeu mesmo? Claro que eu entendi tudinho. Agora chega de plano cartesiano, porque são 3 horas e a dona Mirtes vem já para experimentar esse vestido aqui, viu? Bom. É só falar no diabo Que aparece o rabo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós estudamos o plano cartesiano, que são 2 eixos coordenados, x e y. No plano cartesiano, podemos enxergar graficamente a relação entre os números x e y que estejam relacionados por uma fórmula, como por exemplo, y igual a 2x mais 1 ou y igual a x ao quadrado. O plano cartesiano foi uma invenção do matemático René Descartes. Para entendermos melhor o plano cartesiano, nós demos uma olhada na reta numérica. Depois, nós vimos alguns exemplos de gráficos de relações entre números, como nesta relação, cujo gráfico deu uma reta, e nesta outra, que teve como gráfico uma parábola. Na teleaula de hoje, a gente ficou conhecendo o plano cartesiano. O importante é que você tenha aprendido direitinho o plano cartesiano, porque nós vamos utilizá-lo para um montão de outras coisas, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!